Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estarmos aqui mais uma vez falando do amor de Cristo, da sua bondade, da sua fidelidade e principalmente naquilo que Ele mais exige de nós é que nós venhamos sermos ajustados dentro da sua vontade para manifestar aquilo que Ele realizou nos céus. Seja feito aqui na terra como foi feito nos céus e seja assim na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra, um dos textos, as palavras de Deus ao qual o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. No trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele ainda é jovem, mas ele direcionava Timóteo para ter um comportamento cristão. Não algo fora, mas algo dentro. Porque muitas vezes nós passamos até alguma coisa como se nós tivéssemos já sido tratados por dentro. Mas por dentro ainda estamos intratáveis. Muitas vezes por dentro, aleluia, não temos o amor, o Espírito não está movendo a nossa vida. A fé está longe de nós. Aleluia. A pureza está contaminada, quer dizer, não existe pureza contaminada, né? Mas a pureza não foi manifestada, justamente porque, aleluia, existe algo que tem entulhado as nossas vidas. E ele fala sobre trato, no relacionamento. Quando ele fala de trato, ele fala de relacionamento. E nós vemos uma dificuldade nos tempos atuais, pessoas agressivas, pessoas impacientes, pessoas rudes, grossas. Aleluias. E justamente, quem são essas pessoas? As pessoas, às vezes, do nosso meio, no meio cristão, que precisa de um tratamento, precisa de uma transformação, precisa de uma humildade real e verdadeira. E às vezes nós não somos colocados como se nós fôssemos alguma coisa, tivéssemos alguma coisa de nós mesmos. Aleluia, nós chegamos diante de Deus, aleluias, orientados pela lei, mas a graça não entrou. A graça transformadora, o Espírito de Deus não transformou por dentro a nossa vida daquilo que precisa ser transformado. Ainda estamos deficientes em muitas coisas. E precisamos, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando aqui. Quantas vezes você se colocou com pessoas e quando você pensou que não, você esperava uma palavra de um trato, você recebeu como se fosse uma pessoa rude, uma pessoa agressiva. E aquilo, ao invés de te levantar, te abateu mais ainda. E nesse tratamento tem que vir de dentro para fora, não é coisa externa, é coisa de dentro para fora. Aleluia, essa palavra, a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Por isso que Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele falou assim, olha, não despreze a tua mocidade, viva a tua vida. Ele que está dizendo, mas ser exemplo dos fiéis. Precisamos ser exemplos daqueles que são fiéis a Deus. Aleluia. Aí ele diz na palavra, no trato, aleluia, no amor, no espírito, na fé. E aí nós achamos que isso é para nós ou para aquele que está ao nosso lado. Então é questão de relacionamento com pessoas. E nós precisamos disso, dessa transformação na nossa vida. Aleluias. O nosso Deus, aleluia, seria muito fácil para o nosso Deus
Muitas vezes nós associamos a nossa salvação apenas a aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. E a transformação dentro de nós? Será que isso não é necessário? Em nome de Jesus, receba isso aí, esta palavra. Que o seu coração se quebrante nessa noite. Entenda o que eu estou querendo dizer. Aleluia. E eu quero liberar esta palavra com muito amor pela tua vida. Aleluia. Para que essa palavra ela faça o efeito. Que esse tratamento ele possa manifestar na tua vida. Nós somos dependentes desse Espírito. Porque nós começamos na lei e queremos andar na lei o tempo todo, fazendo aquilo, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus está junto com os seus, com Pedro, e Pedro, aqueles discípulos falam, aqueles homens falam alguma coisa que não agrada a ele, ele fala assim: Senhor, quer que eu clame e desça fogo do céu? E Jesus fala assim: Pedro, tu não entendeu para que eu vim? Nós temos que entender, aleluia, o que Deus quer fazer na nossa vida, transformação na nossa vida, libertação na nossa vida. Às vezes nós nos colocamos numa posição, aleluia, de muita altivez, insolência. Somos imprudentes às vezes com as pessoas. Não somos a favor das pessoas. Estamos desrespeitosos com pessoas. Não entendemos, aleluia, que ali está diante de nós uma vida que precisa de um apoio, precisa de um tratamento, precisa de uma transformação. E se ela não vê essa transformação em nós, como é que ela vai ter essa transformação? Se nós não formos o exemplo para eles, se não formos o testemunho para eles, como é que eles serão testemunhos? Sobre nós está a responsabilidade de transformar essa nação, de transformar o nosso vizinho, a nossa casa, a nossa família. Muitas vezes nós temos um problema dentro da nossa própria casa. Mas por quê? Qual é a reação? Como é que nós falamos? Como é que nós nos colocamos diante dessas adversidades? O escritor Eclesiastes diz assim: assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astutícia. Aleluia. Então nós vemos aqui que ele diz assim, olha, assim como algumas moscas mortas pode estragar uma vasilha cheia de perfume, assim também um pouquinho de tolice, aleluia, pode fazer você perder todo o valor. Pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Tudo aquilo que nós conquistamos se perde. E nós vemos que o perfumador, ele levou um tempo para colher os aromas, para preparar alguma coisa que fosse agradável, aleluias, às pessoas. Ele gastou um tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalhou, aleluias, por um tempo, selecionando aromas para produzir alguma coisa que agradasse as pessoas. Mas uma simples mosca caindo naquela vasilha, uma simples mosca, aleluia, caindo num frasco, estragava todo o trabalho de muito tempo que foi gasto. Às vezes um trabalho que exigiu muita pesquisa. Aleluia. E assim é o tolo. O tolo às vezes estraga tudo aquilo, até posições que Deus nos colocou. Porque às vezes a posição nós achamos que não somos nós, é Deus que nos colocou numa posição. Mas nós às vezes não correspondemos a essa posição que Deus nos colocou. E que somos o quê? Viramos tolos. E a tolice estraga tudo aquilo que toda a sabedoria que nos levou até uma posição. Assim é como uma mosca. E às vezes nós temos moscas na nossa vida. Tem moscas que atrapalham o nosso fluir, que atrapalham desenvolver e manifestar aquilo que Deus quer desenvolver através da nossa vida. Aí somos impacientes, somos agressivos, somos rudes, grossos. Mas nós precisamos trabalhar isso na nossa vida.
Deus trabalha isso na nossa vida, só nós queremos nós identificarmos. A prepotência às vezes impede de nós pararmos, peraí, eu tenho que mudar alguma coisa, eu necessito ser tratado. Eu vejo a sociedade muito agressiva. Às vezes a gente vai num lugar comprar alguma coisa e a pessoa fala conosco como se fosse alguma coisa assim que não fosse ninguém. E a pessoa trabalha com isso. A pessoa trabalha com pessoas, se trabalha com pessoas, aleluia. Quando Paulo falou com Timóteo, olha, seja fiel, aleluias. Seja fiel na palavra, seja fiel no trato, seja fiel no amor, glória a Deus. Ande em espírito. Seja padrão dos fiéis no trato, padrão. Glórias a Deus. Quantas vezes você chegou e se deparou com situações, às vezes nós temos que entender que a pessoa não está bem, mas às vezes a pessoa nunca está bem. O que está acontecendo? O que precisa ser tratado? Aleluia. Nós vemos ali que o escritor Eclesiastes, ele analisou muito bem isso aí. E nós fomos ler o livro de Eclesiastes, chega uma passagem, né? Uma palavra que chega lá assim, olha, no capítulo 10 de Eclesiastes, no versículo 8, diz assim, ó, quem fizer uma cova, nela cairá. E quem romper o muro, uma cobra vai te morder. Oh, Deus. E às vezes nós somos tão prepotentes, somos tão impacientes, às vezes somos insolentes com pessoas. Nós estamos preparando o quê? Se não uma cova para nós mesmos. É o momento de nós passarmos a rever. Nós vemos aqui que o escritor de Eclesiastes, ele estava fazendo uma reflexão da vida dele, a experiência que ele já tinha vivido, da sua vida, os seus desafios, os contrastes, aquilo os confrontos que ele teve. E nós vemos que o trabalho que foi feito do perfumador, um trabalho de longo tempo, que ele depurou, que ele preparou, que ele tratou, que ele escolheu, que ele selecionou. Aleluias. Foi tudo jogado por terra por causa de uma mosca. Uma mosca morta fez perder tudo aquilo que ele tinha, aleluias, trabalhado. Seu tempo de trabalho foi jogado fora. Nós temos que ser exemplos dos fiéis. Precisamos ser exemplos de fiéis. Eu não sei o que você vive, o que você passa. Eu não sei qual a dificuldade que você tem, mas eu quero dizer uma coisa. Isso não depende de Deus. Não repasse para Deus essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se isso está acontecendo contigo, se é assim a tua vida, se você não está, eu não estou aqui para te condenar, não. Mas a gente identifica coisas no dia a dia da nossa vida. Assim como o escritor Eclesiastes identificou, nós identificamos pessoas que reagem de forma agressiva, de forma tola, e joga tudo a perder, todo o seu trabalho a perder. Mas isso não é responsabilidade do outro, porque nós temos essa mania de acusar o outro pelas nossas deficiências. A deficiência é nossa, mas nós quando descemos diante de Deus, começamos a conversar com Ele, colocamos, aleluia, no altar do Senhor e pedimos, nos arrependemos e pedimos para uma mudança. Deus vai colocar isso, aleluias, essa mudança, Ele vai transformar essa mudança. Essa mudança que ele requer, aleluia, na nossa chamada, na nossa caminhada, no dia a dia.
E nós vamos começar a tratar os nossos irmãos melhor. Aleluia. Não só os nossos irmãos, a qual está no nosso convívio, como assembleianos, ou como numa assembleia de busca a Deus. Não. Aleluia. A todas as pessoas. Não somente os da família da fé, não. São a todos. Porque nós temos que ser exemplo. Deus faz isso na nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Aleluia. Pedro, aleluias. Pedro pediu ao Senhor para mandar fogo dos céus a Jesus. E Jesus falou assim: Pedro, acho que você não está falando a mesma língua que eu, não. Mas depois Pedro pôde escrever. A transformação de Pedro foi visível. Não é a mesma coisa. Eu creio que, aleluia, tem que cair a ficha. Temos que cair a ficha, tem que nos olhar onde eu estou andando, o que eu estou fazendo. Aleluia, onde está vindo as minhas perdas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos, aleluias, meter o machado na árvore. E o machado está, de tanto bater, ele está rombudo, não está afiado. E nós achamos que está tudo certo. Ao invés de cortar, nós estamos esmigalhando a árvore, a madeira. A madeira precisa ser afiada. Você foi chamado para cortar a madeira, sim, para ampliar as tendas, mas também você foi chamado para afiar a ferramenta. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Fique com esta palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo.